Fala, Mentoramers, tudo bem? Que ótimo receber vocês aqui para mais um webinar maravilhoso que a gente preparou para todos vocês com muito carinho. Mas para a gente começar bem, já comentem aqui para mim no chat se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. E enquanto isso, que vocês já estão digitando aí, já contem aqui para a gente de onde vocês estão falando, para a gente saber aqui até que canto desse mundão a Mentorama está chegando. E hoje a nossa conversa vai ser sobre UX Design em 2022. Então, se preparem que vai ter muito conteúdo bacana aqui para vocês preencherem o currículo de vocês e se aprimorarem aí nessa área. Estamos aqui com a Carla hoje. Muito boa noite, Carla. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certinho. Estamos aqui pronto, ansioso para começar esse bate-papo. Ai, bacana. De onde você está falando, Carla? Eu estou aqui em Santa Catarina. Eu estou na minha cidade natal nesse momento. Ah, bacana. Tá frio, tá calor aí? Como é que tá? Até ontem tava um calor insuportável, assim, muito quente. Aí hoje refrescou, tá chovendo, tá um tempo mais bem, nublado, tá outro clima. Ai, não, aqui eu tô em Goiânia, aqui tá quente, abafado. Não tem como mudar muito, não. Mas que bom, tá todo mundo aqui com as expectativas bem altas para o webinar hoje. Olha só, a gente tem aqui, o Wagner de Novo Hamburgo, tá falando aqui que o áudio tá chegando ok. A Brenda assistindo a gente de São Luís do Maranhão. O Edmundo de Osasco. A Gabriela de Pirituba, São Paulo. Então, tem muita gente aqui de vários cantos do Brasil empolgadas para conseguir ouvir um pouquinho mais sobre o UX, né? Então, me apresentando aqui para vocês, meu nome é Isabela, podem me chamar de Isa, podem me chamar de Bela, que agora a gente é todo mundo amigo aqui na Mentorama, sou apresentadora e vou estar acompanhando vocês aqui hoje. E queria, sim, saber de vocês hoje, para a gente já iniciar aqui, sabendo, né, em que chão que a gente está pisando. Quero saber de vocês, se vocês já trabalham e, se sim, de qual área vocês são. Para quem está aí, às vezes, em transição de carreira também, está procurando uma profissão nova. Então, a gente está querendo saber quem está procurando se aprofundar mais aí nessa área de UX Design ou, às vezes, alguma outra área, né, alguma outra profissão na área de tecnologia. Então, vão comentando aí no chat. O Gustavo aqui já está mandando aqui. De alguém aqui de Salvador, Bahia, adiciona. Se quiserem trocar LinkedIn aí nos comentários, fazer um networking bacana, super ok, pessoal. A Bárbara está aqui falando que ela é assistente executiva bilíngue em transição de carreira. Muito bacana, Bárbara. Está procurando alguma coisa na área de UX ou mais na área de tecnologia, QA? Me conta aqui para a gente o que você está procurando. Nicole trabalha com design gráfico e planejamento estratégico. Super bacana, super tem a ver com o UX. O Kaique trabalha como arte finalista e quer migrar para o UX também. Então, tem muita gente aqui da área já de design, Carla, não sei se você está vendo, design gráfico. Então, tem muita gente aqui em transição de carreira para o UX Design. Então, fiquem tranquilos que o nosso webinar hoje vai ser super voltado para quem está nesse momento inicial e também para quem já trabalha na área e quer receber dicas práticas com quem já trabalha na área e quer se aprofundar. Então, se preparem, pessoal, papel e caneta na mão, que hoje vem muita coisa boa por aí. Já queria dizer que eu tô vendo ali que a Deb é Tech Recruiter, hein? Tá de olho nesse pessoal que tá entrando na área. Tá de olho no pessoal do chat, o pessoal que faz o curso aí da Mentorama, aí, já pode ir atrás da Deb, manda aí o LinkedIn deve o pessoal te adicionar, fala, oi, te encontrei no webinar da Mentorama, que com certeza dá para fazer um networking muito bacana. E assim, para quem não conhece a Mentorama, eu vou trazer alguns números aqui que falam por si só. A Mentorama é uma escola online voltada para profissões de tecnologia e a gente busca revolucionar o ensino à distância. A gente já tem mais de 3 mil alunos, mais de 40 cursos em 4 áreas diferentes. Desenvolvimento de games, programação, marketing e design, que é o que a gente vai falar hoje, né? De UX Design. E o nosso ensino, pessoal, super atualizado, com mentores que estão ativos no mercado e que trazem um pouco das vivências deles para dentro do nosso curso. Então, a gente tem pessoal que trabalha na Oasis, na EA, para quem joga FIFA e deve conhecer a EA, joga The Sims, então vocês devem conhecer aí. Tem gente que trabalha na EA que são mentores aqui dentro da Mentorama, tem gente que trabalha no PicPay, na Amazon, no iFood, então são pessoas reais, dentro de empresas reais, que trazem os cases deles aqui para dentro do nosso curso, para que vocês consigam trilhar um caminho aí bem mais prático dentro de uma nova profissão. E para a gente já começar aqui o nosso webinar com o pé direito, já posso adiantar aqui para vocês que hoje
Tem surpresa, tem presente para quem fica até o final, tem certificado de participação com horas para colocar como atividade extracurricular, para poder postar ali no LinkedIn e mostrar para a concorrência que vocês estão se preparando. Então, vocês podem postar no Instagram, no LinkedIn, marcar a gente, marca a Carla, marca a Mentorama. E a gente também tem uma equipe especializada aqui no nosso chat para que vocês possam ir tirando as dúvidas com relação ao nosso curso, mas também fiquem despreocupados que a Carla, vamos ter um momento com ela no final de perguntas e respostas para que vocês saiam daqui afiados, sem nenhuma dúvida com relação ao tema. Então, lembrando, vai ter muita coisa bacana, perguntas e respostas, certificado para turbinar o currículo, descontos e mais um presentinho aí que eu não posso revelar para vocês, mas que vou passar ali no final. Então, eu tô vendo aqui nos comentários que tem muita gente trocando LinkedIn, muito bacana, pessoal. Evandro, Moisés, Sinara tá em transição de carreira, agora é bióloga e está à procura de uma nova profissão, então muito bacana. Podem ficar despreocupados que vai ter muito conteúdo bacana, tanto para quem está começando, quanto para quem já está na área. Mas, sem mais delongas, não vou me prolongar, vou deixar a palavra aqui com a Carla, ela que é designer, palestrante, empreendedora e também é mentora aqui na Mentorão. Então, acho que ninguém melhor para falar sobre o X com vocês do que a pessoa que vai ensinar isso para vocês dentro do nosso curso. Então, fiquem preparados, papel, caneta, água, pipoca, chocolate, balinha, para anotar muito conteúdo bacana agora com a Carla. Então, bora lá, Carla, dá seu show. Muito bem, obrigada. Já vi um comentário do Arthur ali, queria agradecer, já que o Arthur disse que eu sou sensacional. Obrigado, Arthur. Tomara que eu atenda essas expectativas. Já tem até fã aqui. Ó, a Letícia também está aí. Obrigado, Letícia. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder começar falando sobre o X. Vocês estão vendo minha tela aí? Espero que sim, acho que está funcionando direitinho. E aí a gente vai começar, para a gente começar a falar, já que a gente está falando que o X é um negócio tão importante, tem um monte de gente com transição, vamos dar um passinho mais e entender o que é esse termo, o que é o X quando a gente está falando disso. E aí, quando a gente fala de X, o termo em si é relativamente muito simples. É a experiência de quem usa. Se a gente for pensar no termo, né? Se a gente for falar em inglês, que é user experience, ou se a gente for falar em português, que é a experiência do usuário, basicamente é a experiência que uma pessoa tem em relação a um serviço, a um produto, a um objeto no mundo digital. Então, percebe que, por mais que o X, a área, o termo, seja uma coisa que está muito... A gente está falando muito agora nesse tempo, principalmente para os digitais. Se a gente for pensar em experiência do usuário, experiência de uma pessoa, isso acontece há muito tempo, desde que ela está em interação com alguma coisa, seja alguma coisa física, um objeto, ou seja alguma coisa digital, um produto, uma plataforma, um site. Ela tem uma experiência, essa experiência pode ser boa, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, mas ela está tendo uma experiência. Então, quando a gente pensar em UX, é um pouco isso, ela vai ter experiências sobre aquele produto, aquele serviço que ela vai ter. E aí, beleza, a gente sabe o que é o X, mas o que a gente tem que ter em mente é por que ela passou a ser tão importante, por que a gente vê essas empresas de tecnologia falando de UX, trazendo UX, pensando, gente, eu quero muito trabalhar com isso, preciso de profissionais, tem um monte de vaga aberta, o que está acontecendo no mercado? Por que a gente quer ver essa área tá tão forte, né? E aí, quando a gente pensa nisso, lembrem sempre disso, a gente está falando de experiências boas e ruins. Então, no mercado, as empresas, o que elas estão tentando construir é construir experiências que façam sentido, que entreguem valor para os usuários delas, para as pessoas que elas atendem com aquele produto, com aquela plataforma, com aquele serviço. E aí, quando a gente está nisso, o que a gente tem que ter em mente é que no mundo físico, quando eu tinha uma experiência ruim, era muito difícil eu me livrar dessa experiência. Já no mundo, então por isso que a gente até falava que no mundo físico a gente era um usuário muito legal. Então, assim, quando eu tinha que me livrar de uma experiência ruim, por exemplo, eu comprei um produto e aquele produto não é exatamente o que eu quero, ou ele veio com defeito. É óbvio que por direito do consumidor, eu tenho direito a fazer a troca. Mas é um certo trabalho, imagina, eu tenho que ir até a loja, falar que o produto não está adequado, aí eles têm que, se for um produto grande, né? Tipo um sofá, por exemplo, eles têm que mandar alguém buscar para daí eles trocarem, eu tenho que esperar, demora. E aí, às vezes, se fosse um detalhezinho, uma coisinha que não fazia com que eu tivesse uma experiência 100%, mas dava para suportar aquilo, eu acabava aceitando, ou eu acabava tentando resolver aquilo de outra forma. Isso fazia com que a gente fosse bem legal como usuários quando a gente estava tendo experiências no mundo físico.
No mundo digital, se você for parar para pensar, é muito fácil você se livrar de uma experiência ruim. Você deleta o aplicativo, você vai para o site do concorrente, você experimenta diversos aplicativos de forma muito rápida, até você escolher aquele que faz sentido para você. E aí a gente começou a perceber que a experiência do usuário, ela era muito importante, principalmente quando são serviços pontuais, elas são quase cruciais, até porque, às vezes, é um detalhezinho na experiência que muda tudo, que faz com que a coisa fique diferente ou não. E aí a gente começou a perceber que, para a gente desenvolver produtos, além de eu ter que ter uma equipe muito boa de código, eu precisava ter uma equipe muito forte que desse conta dessa coisa subjetiva, que é a experiência, que é como o usuário se sente em relação àquilo que ele está usando e que valor a gente entrega para ele. E aí, a gente tem que ter em mente que para eu me livrar de uma experiência ruim, é muito rápido. 3 segundos eu fecho um site, abro outro. 3 segundos eu deleto um aplicativo, baixo outro aplicativo. É muito rápido eu me livrar de experiência. Por isso que o X começou a ser uma coisa muito importante e crucial para as empresas, porque as pessoas estão buscando experiências cada vez que façam mais sentido para elas e que entreguem valor para aquilo que elas estão buscando, para os problemas que elas têm em si. Então, sempre a gente tem que olhar para isso quando a gente vai falando de UX. E outra coisa que a gente também tem que ter muito claro é que as pessoas, e tem não só as pessoas, o próprio mercado, a gente está saindo muito dessa coisa do produto em si para entregar experiência para as pessoas, para entregar algo que faça sentido, que tenha valor para elas, não só o produto pelo produto. E aí, quando a gente está falando disso, o que a gente tem que ter em mente, até eu trouxe essa frase da Nokia, né, que é uma empresa que ela já foi muito de ponta do mercado, ela se perdeu, ela tenta voltar, tem algumas, às vezes, um pouco de tecnologia, mas tem essa frase muito legal do manifesto que eles escreveram, que é: o produto não é o fim em si, mas a porta de entrada para uma infinidade de experiências. Então, quando você entra no produto, você vai ter uma infinidade de experiências com aquela empresa, tanto depois de você consumir aquele serviço, pós-serviço. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente está saindo desse lugar de produto e a gente está começando a olhar para a experiência como um todo. E a partir do momento que as pessoas, as empresas, as pessoas estão olhando para a experiência, a gente começa a precisar de um time de profissionais que dê conta de construir essas experiências que as pessoas estão buscando quando elas estão experimentando serviços e produtos, certo? E aí, dito isso, outra coisa que a gente tem que ter em mente também é sobre a coisa de ser centrado no humano. Quando a gente fala que é centrado no humano, a gente tem que ter em mente que a gente parte das pessoas, a gente parte do que tá, das pessoas, do comportamento, do que elas pensam, dos problemas, do que elas sentem, de como elas lidam com aquilo. Por isso que é tão complexo e tão subjetivo. Por isso que na área de UX, a gente começa a ver muito forte aparecer pessoas que vão tendenciar a pensar a materialização do produto. A gente vai começar a ver pessoas que vão olhar muito para entender o problema com profundidade, que é o pessoal de pesquisa. A gente vai começar a olhar, que é uma coisa que está bem forte no mercado agora, a área de UX Writer, por exemplo, que está olhando para as palavras, para o texto, como se comporta, como é que o texto afeta a experiência como um todo, e sempre partindo dessa coisa de como eu, humano, ou como eu me sinto em relação àquilo. Dito isso, sempre que a gente estiver falando de UX, e a gente está materializando um produto, na maioria das vezes digital, ou um serviço, a gente sempre vai estar lidando com duas coisas muito grandes, assim. A gente vai estar lidando com uma parte bem psicológica, que a gente vai estar em busca de aumentar a motivação do meu usuário cada vez mais para que ele queira usar aquele produto e para que aquele produto satisfaça o problema dele, resolva a questão dele. Então, o tempo inteiro a gente vai estar tentando construir uma experiência, uma entrega de produto que aumente a motivação do meu usuário para ele querer continuar usando aquilo, para que ele esteja satisfeito com aquilo, para que ele não busque uma outra solução. Para que aquela solução, quando ele pense, eu tenho que fazer tal coisa, vou usar tal aplicativo, vou usar tal plataforma, vou usar esse banco, vou usar tal serviço. Então, de alguma forma, que eu não pense, mas será que não tem outro aplicativo? Será que não tem outro banco que eu vá ter uma experiência melhor? Então, percebe que, de alguma forma, quando a gente está construindo esse negócio da experiência, pelo lado psicológico, enquanto a gente está construindo a experiência, pensando como ela vai ser, a gente está sempre tentando, a partir do momento que a gente está
construindo essa experiência, aumentar a motivação do usuário para que ele seja sempre encantado com aquilo que ele está usando e ele não pense em usar um concorrente, ou que a gente não dê, vou dar uma aspas aqui, nenhuma brecha ou pouquíssimas brechas para que entre um concorrente e pegue alguma coisa que não funcione tão bem no nosso projeto. E aí, o outro lado, um lado mais tangível da parte de UX, é que a gente vai sempre tentar deixar aquela experiência mais fácil, mais simples, mais intuitiva. A gente vai estar tentando reduzir a frição. A gente vai olhar para a usabilidade daquilo e vai tornar aquilo mais fácil para o usuário, que ele não precise pensar tanto quando ele está usando, que ele consiga lidar com aquilo de uma forma quase intuitiva, que eu não precise colocar vários tutoriais para ele usar aquilo, para ele entender como aquilo funciona, para ele aprender como usa a ferramenta. Então, o tempo inteiro, quando a gente está trabalhando com X, a gente está, de alguma forma, buscando equilíbrio entre aumentar essa motivação e reduzir a frição, deixar cada vez mais fácil, mais intuitivo para o meu usuário. E uma empresa que faz isso muito, 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 muito bem é uma empresa chamada Google. E por que eu vou dizer que a Google faz isso muito bem? Porque eu tenho certeza que quando vocês têm que fazer uma busca na internet, vocês não lembram que o Bing existe. Bing, para quem não lembra, ou quem não conhece, ou quem nunca nem ouviu falar, é o buscador do Windows, né? Que surgiu depois do Google. Aí vocês podem me dizer aqui, falando, mas é porque o Google surgiu antes, né, Carla? Ele tem mais mercado por isso. E aí eu posso falar para vocês que o Google não surgiu antes do Yahoo. O Yahoo existia como buscador, era bem grande no mercado há um tempo atrás. O Google veio como resposta falando, eu posso entregar uma experiência melhor, e ele começou a ganhar mercado, começou a cada vez mais construir um algoritmo mais sólido para criar uma experiência que aumentasse a motivação do usuário, que o usuário pense, estou tão satisfeito, ou para mim está funcionando tão bem essa experiência com o Google, que eu não vou nem testar outro, ou nem vou buscar outro concorrente, não vou nem lembrar que existe. Tanto que... Oi? Com certeza. Eu queria te interromper aqui rapidinho, só porque o pessoal está falando que está travando. Pessoal, dá um F5, dá um refresh aí, que assim que vocês atualizam, vocês já caem de novo aqui na página, porque aqui está rodando tranquilo. O pessoal também falou que não estava vendo a tela. Dá um F5, que eu acho que vai normalizar. E eu queria comentar isso que você falou do Bing, do Yahoo. A Giovana mandou aqui no chat. O Bing sempre volta para me atazanar. Deve ser carência de atenção. Então, aí está aí um exemplo da experiência ruim. Porque o Google quase nunca você vê uma notificação. Volte a pesquisar com a gente. Você não vê esse tipo de experiência. Já o Bing está aí um dos motivos do qual ele não é um dos mais utilizados, né? Perfeitamente. E tanto que, pegando esse gancho que você falou que ele é um dos mais utilizados, o Google ele é muito mais utilizável que todos os outros. Aqui eu tenho os dados para vocês. Nesses dados aqui, a gente está vendo que o Google tem do mercado praticamente 92% do mercado de busca, né? O Bing está em segundo lugar, 2,55, talvez até porque ele vem instalado por padrão no Windows, né? E aí muitas pessoas que gostam muito do Google, que estão motivadas a usar o buscador do Google, elas vão lá e substituir, falam, eu quero que seja sempre o Google, meu primeiro site. O Yahoo continua tendo mercado e outros buscadores que existem no mercado aparecem também. Estou enfatizando isso para vocês, porque assim, se a gente for até assim, não vou entrar porque não é mérito, não é um momento, nem faz muito sentido para a discussão. Obviamente que a gente pode olhar para o serviço do Google com um olhar bem crítico, pensar sobre os viés que tem nas buscas, pensar sobre coisas que talvez eles tenham baseado em algoritmos com muito viés. A gente pode ir por esse caminho. Mas se a gente for pensar na experiência que eles tentaram construir, quando eles vão lá e você digita uma palavra aqui no buscador, e você digita uma palavra no buscador, e ele corrige a palavra, e ele te dá um resultado que você nem percebeu. Quando ele tenta te sugerir novas buscas, porque ele está entendendo como é que você se comporta e quais são as buscas que mais aparecem quando você digita uma palavra como essa, ele está tentando reduzir a frição, tornar aquela experiência mais fácil possível para você, e o mais rápida também, para que você sempre esteja motivado em usar o Google, e não o Bing, por exemplo, como eu citei aqui. Então, essa é um pouco a lógica quando a gente está falando da experiência. Por que a gente fala que isso é tão importante? Por que as empresas começaram a ver valor em experiência e começaram a construir times gigantescos internos? A gente vê que a coisa está ganhando maturidade quando o X não é só consultoria, o X passa a ser dentro das empresas, um time preocupado em construir aquilo e olhar para a construção daquele produto, daquele serviço que eles estão construindo. Então, por isso que a gente fala tanto que o X ele é importante, certo? Dito isso, para reforçar com vocês essas questões, queria até trazer uns dados para vocês que eu acho bacana
para reforçar de como o X está quente, como ele é importante. Aqui, por exemplo, 88% dos usuários alegam menos chance de retornar a um site depois de uma experiência de uso negativo. Percebe que as pessoas se frustram, igual, eu não lembro quem foi que comentou, igual falou, o Bing fica tentando me chamar, me buscar, tipo, porque já teve uma experiência ruim, e aí a pessoa não quer ter aquela experiência novamente. 41% vão para um site concorrente depois de uma experiência ruim em um site mobile. Aí também é uma outra coisa que a gente começa a ver, a gente está cada vez mais usando celular, usando estruturas, usando mobile, né, para acessar a internet, os aplicativos, e como é importante também construir experiências ali, numa tela muito menor, para que as pessoas se mantenham no seu serviço, no seu produto. Aqui, 2,6 bilhões de dólares é o custo das empresas de sites que demoram para carregar. E esse outro dado aqui, 57% dos clientes mobile vão abandonar o seu site se eles tiverem que esperar 3 segundos para uma página carregar. Aqui é curioso de a gente pensar que esse dado é bem um recorte do mercado americano. Porque aqui no mercado brasileiro, agora que a gente está chegando a 5G, está começando a ter essas mudanças, normalmente, isso é muito curioso. Parem para pensar que vocês, quando, por exemplo, vocês estão acessando um site no celular, vocês digitam lá um site e o site não carrega, primeira coisa que vocês pensam não é que esse site está com defeito. Você pensa, provavelmente o meu operador, o 4G, está sem sinal, não está funcionando. Normalmente a gente xinga a operadora que a gente tem e fala, de novo tal operadora me decepcionou. Poxa vida, ela não está me ajudando de novo. Normalmente a gente faz isso, porque a gente tem uma internet mobile aqui no Brasil ainda muito instável, né? Diferente da nossa experiência no desktop. Quando a gente está no desktop e a gente acessa um site, como a gente assume, né, na maioria dos casos, que as nossas Wi-Fi, as nossas redes, elas estão mais seguras em termos de velocidade, de estrutura, normalmente quando a gente acessa um site e ele não carrega, a gente assume que é o site que não carregou mesmo, que deu algum problema naquele site, a não ser que a gente esteja com colapso na internet. Mas percebe como a experiência, pelo menos aqui no Brasil, por enquanto, ela tem diferença no mobile para o desktop. Acho que isso, à medida que avançar o 5G no Brasil, obviamente vai mudar, e a gente espera que quanto antes, né? Eu, principalmente. E outra coisa também, para quem gosta muito de user interface, daí eu já vou pegar um pouquinho gancho com vocês para a gente diferenciar bem o que é o X ou o que é o X de UI. 75% dos julgamentos dos usuários sobre a credibilidade de um site estão baseados na qualidade estética do site. E aí, para diferenciar um pouquinho para vocês o que é o UX e UI aqui, pegar um gancho antes de eu entrar na parte de como é que a gente constrói uma cultura de UX, como é que a gente pensa as necessidades do usuário, os comportamentos, como é que a gente faz isso, tenham em mente que o UI que a gente vê, né, aquele UI, é o User Interface. Então, é a interface, é aquilo que o usuário vê e ele interage, onde ele tem a experiência. Que a gente vai construir, para quem já está acostumado com ferramentas no Figma, a gente vai construir no Adobe XD, no Sketch, né, que são as ferramentas mais comuns e mais quentes na área de UX, principalmente o Figma. Então, percebe que o User Interface é a tela em si. A experiência é um pouco mais macro, né? Eu vou pensar no fluxo como um todo, eu vou entender o problema com profundidade. A partir do momento que eu entendo esse problema, eu defino alguns requisitos. Com esses requisitos, eu começo a construir uma experiência, uma jornada do usuário. Dessa jornada, eu vou transformar isso numa sequência de fluxo. Com esse fluxo, eu vou desenhar os meus wireframes para daí sim eu desenhar a user interface, a interface como um todo. Certo? Continuando aqui, pegando o gancho para a gente continuar entendendo. Então, beleza, eu entendi que o UX é um negócio muito importante, por que ele começou a ser importante, como é que eu construo essa cultura de UX, como é que eu faço aparecer esse design baseado em experiência. E aí a primeira coisa, obviamente, que a gente tem que olhar, já que a gente está falando que é um processo centrado no humano, a gente tem que falar sobre necessidades do usuário. Então, sempre tenha em mente que quando a gente estiver construindo algo de UX, a gente está olhando para as pessoas, a gente está tentando entender para quem que a gente está construindo aquela solução e qual o problema que a gente está resolvendo dessas pessoas. A gente está olhando para isso para daí sim entregar uma solução. E para trazer um exemplo para vocês, bem antigo até, talvez vocês não tenham tido nem contato, alguns de vocês que estão aqui, depois vocês me contam no chat, conversem entre vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre uma marca que a gente fala muito sobre como ela é muito boa de experiências, de construção. Aqui nesse exemplo, inclusive, sempre que a Apple lança um iPhone, ela tá... as pessoas normalmente falam, caramba, que tem a fila, que a gente sempre vê essas matérias, essas coisas, esse tipo de coisa. Mas eu queria falar, na verdade, com vocês sobre o iTunes. Sobre o iTunes em si. O que aconteceu com o iTunes em termos de estrutura. E aí, para a gente falar um pouquinho do iTunes...
o que eu quero trazer do iTunes? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início dos anos 2000, a gente tinha o Napster. E o Napster era uma ferramenta que a gente usava para fazer download de músicas piratas. Isso significa que lá no ano 2000 a gente também tinha uma internet que era muito mais lenta. Pensa que são 20 anos atrás. Então, muita coisa mudou em relação a isso. Naquele momento, a experiência que a pessoa tinha, normalmente ela comprava um CD para ouvir as músicas. Só que às vezes ela não queria ter o CD inteiro, ela gostava de uma única música, que era uma música muito importante para ela, ela queria ter uma única música. E aí começou a ficar famoso o Napster e ferramentas similares a essa, Kazan também, para que você pudesse baixar música de forma legal. Tudo bem, não vou entrar no mérito da pirataria aqui, certo ou errado, mas as pessoas queriam ter uma única música, às vezes. Só que nessa ferramenta tinha várias coisas que faziam com que a experiência não fosse tão boa. Às vezes você ficava horas esperando essa música fazer o download e de repente ela vinha com vírus, ela não vinha com o nome certo, não era a música que você queria ouvir, estava dizendo aqui o nome que era, mas não era. Esse tipo de coisa, tinha várias coisas que faziam com que às vezes a experiência não fosse tão boa, por mais que ela fosse gratuita. Nossa amiga Apple percebeu isso e ela criou o iTunes lá atrás, quando eles fizeram a primeira versão do iTunes em 2001, eles começaram a vender música por $1. Ou seja, eles disponibilizavam música por $1. Então, normalmente, na época, um CD, custava 15, 10, 20 dólares, dependendo da banda, e eles vendiam aquela única música. Então, você não precisava gastar todo esse dinheiro para ter um CD que, de repente, você queria ouvir uma única música. E eles começaram, por mais que a plataforma seja feia aqui, se a gente for observar, naquele contexto, o iTunes entendeu o problema e ele entregou uma solução que fazia sentido. Hoje, se a gente tivesse essa solução, porque a tecnologia muda muito rápido, ela não ia servir para a gente, porque a gente está agora num momento que a gente paga mensalmente por um serviço para a gente poder ter acesso a milhares de músicas. Mas lá no contexto do ano 2000, quando ainda não existia o Spotify, esse serviço ele abriu muitas portas. Inclusive, se a gente for parar para pensar, o iTunes ele abriu as portas para o Spotify existir hoje. Ele meio que construiu o comportamento de você ouvir uma música específica de uma pessoa por um serviço online, de pagar por esse serviço. Obviamente que no Brasil não ficou tão famoso, mas foi assim que se estruturou o iTunes na época. E aí, se a gente for parar para pensar aqui em relação a o que é positivo, o que é negativo, lá, obviamente no Napster ou nessas ferramentas de compartilhamento tinham muitos arquivos, no iTunes era uma base menor, em 2003 só tinham 200 mil faixas. Você podia fazer cópias ilimitadas. Aqui você, também, quase todas elas. Aqui era grátis, aqui você pagava 99 centavos por música, então aqui talvez não fosse uma experiência tão legal, mas compensava, porque tudo isso vinha garantido, nesse preço que você estava pagando. Então aqui era de baixa qualidade, aqui você tinha certeza que era de alta qualidade. Aqui tinha pouca segurança, você podia baixar um vírus, podia ser alguma coisa desse tipo, aqui era seguro e rápido, sem preview, sem arte, sem esses detalhezinhos de quem ouve música se interessa muito por isso. Eu sei que isso não é uma coisa que a gente se preocupa hoje em dia, mas porque no Spotify a gente tem as artezinhas, os nomes todos bem organizados, lá eles começaram a construir isso, e você não está roubando do artista que você tinha um karma feliz, que é mais ou menos a gente pagando pelo Spotify. Então percebe que quando eu trago esse exemplo para vocês, eu olhei para as necessidades do meu usuário, olhei para o contexto dos meus usuários, para que daí sim eu pudesse entregar uma solução que fizesse sentido para ele. Inclusive, sempre que vocês pensarem em UX, pensem nessa palavra também, contexto. O contexto que você está inserido faz diferença para você construir uma solução. Obviamente, essa solução que eu trouxe para vocês faz muito sentido para o contexto dos anos 2000, para os contextos nossos de 20 anos depois, ela não faz sentido nenhum, ela é até obsoleta. Mas percebe que a gente, e obviamente com a evolução da tecnologia, talvez daqui a 10, 15 anos, o Spotify, se ele não mudar, se ele não se construir como outro serviço, ele fique obsoleto. Um exemplo, se a gente for observar o Netflix, ele, pegando um gancho de uma ferramenta similar, assim, pensando de compartilhamento de mídias, mais que uma seja vídeo e outra seja som, se a gente pensa no Netflix, observa a história do Netflix para ela tentar se manter líder de mercado, para ela se manter sendo a primeira na parte de streaming. Primeiro, ela começou compartilhando conteúdos que nem eram delas. Aí ela percebeu que se ela fizesse só isso, ela ia sempre ficar atrelada a grandes estúdios. E os grandes estúdios começaram a perceber esse mercado azul, que eles chamam esse oceano azul, e começaram, eu também quero uma parte disso. A Disney lançou o Disney Plus, a HBO lançou o HBO Max, e assim a gente consegue ver vários outros que lançaram. A Amazon lançou a Amazon Prime.
que a Netflix fez? Bom, então eu tenho que começar a produzir meus conteúdos, para eu ter algum conteúdo que seja exclusivo, que as pessoas queiram ver a minha plataforma, queiram ter a minha plataforma por causa daquele conteúdo. As outras ferramentas também começaram a fazer isso. Mas percebe que a Netflix, para ela tentar se manter líder no mercado, ela começou a fazer isso antes de todo mundo, antes de muita gente, para ela tentar ser a primeira e já ganhar os fãs, as pessoas que ficam atreladas à marca efetivamente. Então percebe que, principalmente no mundo digital e com a velocidade que as coisas acontecem, é natural que a gente tem que estar sempre atento às necessidades do nosso usuário e entender que movimento está acontecendo, que tendência está acontecendo, para a gente poder fazer com que o nosso produto, que normalmente a gente fala que está sempre em beta, ele vá se ajustando e ele vá fazendo sentido para as necessidades do nosso usuário dentro do contexto que ele está inserido. Por isso, sempre que vocês pensarem em necessidades do usuário, pensem em contexto também, que é uma coisa bem importante. E agora eu vou passar a palavra para a Isa, que eu sei que a Isa tem um recado para vocês. Muito bacana, cara. Eu até queria comentar sobre isso que você falou, da questão do que o Spotify, né, tomou a conta aí e tirou o iTunes de vista, mas assim, outra coisa também que a gente pode visualizar é a questão do YouTube, né? O YouTube antes era só para reprodução de vídeo, mas viu que estava muito em alta a questão da reprodução também de músicas e criou o YouTube Music, e agora você também tem a opção de ouvir músicas pelo YouTube. Você tem ali uma plataforma que você pode minimizar o vídeo, tem toda essa tecnologia aí por trás que antes o YouTube não oferecia, era só a parte dos vídeos, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, o YouTube, pegando o gancho do YouTube, eles também começaram a produzir conteúdos deles, né? Fizeram. Eu lembro que há um tempo atrás eles fizeram um conteúdo específico do Justin Bieber, e o cara é muito famoso, tem muitos views, tem muitos fãs, e aí começa a trazer pessoas para pagar o serviço, consumir o serviço pago do YouTube. Sim, com certeza. Então, assim, o pessoal está cada dia mais se reinventando, porque sabe que se continuar na mesma, o pessoal vai realmente procurar outras experiências, outras plataformas que deem uma experiência melhor do que a que ele já tem, às vezes, né? Compensa mais trocar de plataforma, sair do básico, mas se a pessoa não inova, se ela não proporciona novas experiências, para que eu vou continuar, né? Perfeitamente. Muito bacana, Carla. E assim, acho que tem tudo a ver aqui com o que a Mentorama traz na questão de UX design, tudo isso que você falou, essa questão de design thinking, de inovação. Então, assim, para a gente, se a gente pudesse definir assim, em poucas palavras mesmo, que é o papel ali de um UX designer, a gente poderia colocar que ele é basicamente uma pessoa que sabe como não irritar os usuários, porque você falou que se eles ficam, às vezes, mais do que 4 segundos atualizando uma página, eles não querem mais ficar, né? Cara, eu acho que esse aplicativo não presta, eu vou procurar outro que atenda melhor as minhas necessidades. Então, assim, é alguma pessoa que sabe que não irritar o usuário. E uma vez a gente fez essa pergunta aqui, eu gostei muito de um comentário de uma moça que ela respondeu que o UX é um advogado do usuário. Ele está ali para defender as suas causas e para atender os seus pedidos, né? Perfeitamente. Muito bacana, assim, Carla. E, assim, uma dúvida que sempre surge aqui do pessoal nesse sentido, né? Porque o UX lida muito com essa parte mais de estrutura, de programação, assim, é tranquilo para quem não tem conhecimento nessa área, para quem às vezes está migrando de carreira. Por exemplo, eu tinha uma moça nos comentários que ela dizia que ela era bióloga e ela está em transição de carreira. Então, assim, é tranquilo para quem não tem experiência nessa área iniciar uma carreira nessa área do zero, assim? É tranquilo porque obviamente tem tempo de transição, mas é tranquilo de você conseguir fazer essa transição. Acho que a gente tem que sempre, primeiro, entender bem para onde que eu quero ir UX, eu quero focar mais na parte de materialização, eu quero focar mais na parte de pesquisa, porque a gente está vendo hoje a área de UX, ela se dividindo em pequenas partes, até para a gente dar conta dessa complexidade do que é construir uma experiência. Então, é muito legal pessoas ter backgrounds diferentes, porque para a gente dar conta de inovação, a gente precisa ter pessoas pensando diferente, trazendo outros repertórios para que a gente dê conta da experiência como um todo, já que é uma coisa bem complexa. Então, super as pessoas podem vir de diversas áreas, e sim, é tranquilo de você fazer a transição, desde que você esteja aberto a olhar para esse mundo, e mais do que isso, pensar no usuário, olhar para essas pessoas que têm problemas e estão buscando e esperando soluções aparecer. Com certeza. Muito bacana, Carla. E assim, que nem você já reiterou várias vezes. Então, assim, pessoal, o mercado de UX hoje em dia, ele tá muito, muito, muito aquecido. Então, é uma profissão que você pode tirar aí um salário médio de R$ 4.532. Então, assim, isso a gente tá falando de um salário a nível Brasil, né? Nível médio, assim. Mas é óbvio que vocês podem tirar mais, né? Em algumas empresas específicas. Se você tem ali um background, às vezes, o pessoal que está transicionando na carreira de design mesmo já
já tem um background na área de design gráfico, alguma coisa do tipo. Então, é uma área muito aquecida e, assim, existem mais de 600 vagas abertas no Brasil, mas isso é só nível Brasil. E, assim, Carla, conta pra gente, nessa profissão é possível a gente trabalhar remotamente, às vezes para empresas de fora, ganhar em euro, dólar? Já era possível antes da pandemia, acho que a pandemia acelerou esse processo, né? Se antes da pandemia, 2 anos atrás, a gente tinha algumas discussões, ou a gente via alguns cases, tem fulano que trabalha para a Europa e mora no Brasil e recebe em euro. Hoje a gente percebeu que porque a gente foi acelerado, né, por esse processo da pandemia, infelizmente a pandemia veio, mas ela mudou isso e fez com que as pessoas percebessem que esses limites, né, de país, limite de estado, de cidade, e as empresas mesmo começaram a se sentir mais seguras, porque, no fundo, elas tiveram que dar conta de trabalhar remoto, né? Então, elas viram que funcionou, então muitas empresas nem vão voltar mais para o presencial, né? A gente começa a ver essa discussão, será que a gente volta, será que a gente não volta, mas será que a gente vai perder talentos? Então, a gente começa a perceber que as empresas, elas estão até assumindo muito o trabalho remoto, tanto no Brasil quanto fora, para manter os talentos, para manter essa flexibilidade. Então, vai ser uma nova dinâmica e com certeza a gente consegue. Obviamente, tem a barreira da língua, então é óbvio que você vai precisar falar inglês, né? Tipo, ou espanhol, de repente, para outra língua, para outro mercado que você for, tem a barreira da língua, mas você sabendo falar a língua, se comunicar, né? Não precisa ser, nossa, falo inglês, você precisa se comunicar bem, né? Você sabe usar o Google Translate ali de vez em quando? Exatamente, e assumir que você vai melhorando, à medida que você vai, né, lidando e falando a língua, você vai conseguir empregos e basicamente você vai ter o conhecimento de UX, vai dar certo funcionar isso. Tem vagas e o mercado está quente, não só aqui no Brasil. Não, muito bacana, Carla. Assim, acontece muito também dos nossos mentores na área de UX falar que o LinkedIn vive chovendo de solicitação de emprego, né? Então, assim, o mercado realmente está muito aquecido, então vocês podem ficar despreocupados quem está em transição de carreira, que é uma área, assim, que vocês se especializando, vocês nunca vão ficar, assim, desamparados com relação ao mercado, né, pessoal? E assim, trazendo um pouco mais de informações pertinentes com relação ao programa que a gente tem aqui dentro da Mentorama, o programa Profissão UX UI Designer. E vejam bem, não é um curso, e sim um pacote de cursos, porque ele engloba 3 cursos, 12 meses de curso, 80 horas de prática, tem a teoria, e você vai ter também um projeto de conclusão com cases reais e ajuda para achar um emprego, com a ajuda do nosso centro de carreiras. Para explicar um pouquinho melhor para quem está um pouco perdido aí, o que é esse nosso centro de carreiras? Então, o Mentorama entrega aí para vocês um facilitador para vocês se inserirem no mercado de trabalho. Então, ele ajuda vocês a se alinharem com o que o mercado de trabalho está querendo. Então, vocês vão ter suporte para entrevistas, ajuda para poder montar o seu currículo e o seu portfólio, se você vai conseguir se conectar com empresas do mercado e encontrar a vaga ali que encaixa mais com o seu perfil. Então, vai ter consultoria, para vocês conseguirem ter realmente uma facilidade para se inserirem no mercado de trabalho e, quem sabe, né, garantir uma posição mais qualificada. Às vezes, entrar como um ex-júnior, não ter que entrar como trainee, como estagiário. Então, tudo isso, a Mentorama ali ajuda vocês nesse sentido. Sem contar que a gente também tem o nosso laboratório prático, que é o nosso Design Lab, que é para vocês conseguirem botar a mão na massa mesmo, com projetos reais durante o curso e praticar em grupo. Então, vocês vão ter ali um grupo para poder trocar experiências e trabalhar juntos nesse case real que a gente traz para vocês, junto com um mentor que vai estar acompanhando ali vocês, que é expert na área de UX. Eles vão estar com vocês do início ao final, trazendo dicas e correções para que vocês consigam se destacar e serem UXs fora da curva, né? Ser o melhor que o mercado pode obter. E, além desse acompanhamento, né, além de benefícios para a carreira de vocês, a gente tem benefícios para o bolso, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos que a Mentorama está trazendo a oportunidade de vocês começarem a estudar agora, pagando 5%, e o próximo pagamento de vocês vai ser só daqui a 3 meses. Então, assim, nossa, Isa, eu tenho a minha agenda ela é muito tranquila, então eu consigo pegar na massa agora, começar o meu curso e já me qualificar aqui em logo 2 meses. Quem sabe conseguir um freelance, alguma coisa na área, para conseguir já ir pagando, né, o meu curso da Mentorama, que foi quem me proporcionou esse emprego. Então, podem ficar despreocupados que a Mentorama dá esse facilitador aí para vocês.
E, Isa, mas eu não vou conseguir trabalhar 3 meses depois. Quem me garante? Assim, pessoal, aqui vocês vão conseguir começar a ganhar dinheiro depois de 4 meses estudando no Mentorama, seja como freelance, como a gente tem a ajuda do nosso centro de carreiras, vocês podem conseguir, né, tem a possibilidade de conseguir um emprego já como júnior dentro de uma empresa já consolidada. E o salário, galera, é muito bom. Um júnior atualmente pode ganhar aí, em média, 3.500, mas a gente sabe que pode ser até muito mais do que isso, às vezes empresas maiores, como a Carla mesmo já falou, super possível trabalhar sem a barreira aí, né, da localização, trabalhar para fora. Já pensou? Ganhar em euro e gastar em real? É o sonho de todo mundo, né? Ainda mais do jeito que está aqui no Brasil. Então, assim, vocês podem ficar despreocupados que questão de retorno financeiro não vai faltar ali para vocês. E como a gente sabe que para vocês é importante que vocês se especializem no mercado, assim como o mercado pede, é por isso que a gente trouxe aí mentores profissionais, que são profissionais reais do mercado e reconhecidos em empresas aí das mais diversas. Então, por exemplo, o melhor exemplo que a gente tem, Carla Debona, nossa mentora aqui hoje, também é mentora do nosso curso de UX e UI Designer. Então, vocês vão ver mais ali da carinha dela, podem ter certeza. Só clicar aqui no link, vocês entram em contato, já adquire o curso e vai conseguir ouvir muito mais das belas palavras da Carla. A gente tem pessoal também que trabalha no PicPay, tem gente que trabalha no Quinto Andar, tem da Oasis, Rafael Felício, que está sempre aqui com a gente também. Então, podem ficar despreocupados que tem muita gente bacana e que entende mesmo do mercado de UX aqui dentro do Brasil e de fora também, tá, pessoal? E, como eu falei, o nosso programa não é só um curso, não conta só com um curso. A Mentorama pensou em tudo isso para preparar vocês para o mercado de trabalho e a gente preparou um compilado de 3 cursos para que vocês comecem qualificadíssimos. Então, a gente tem o Web Design para iniciantes, o UX Design e Figma. Então, o UX Design para aprender um pouco sobre navegação, o UX Writing, arquitetura da informação, diagramação, fontes, é a parte bonita, né, satisfatória ali do site, para trabalhar com o UI. O UX Design é navegação, o UX Writing, arquitetura da informação, o UX Research. Então, tudo isso vocês também vão conseguir aprender na parte do nosso curso de UX Designer. E o Figma, que dispensa comentários, né? Uma das ferramentas mais utilizadas no mercado. A Carla aí já cantou essa pedra aí mais cedo. Então, com o Figma, você já tem uma ótima ferramenta para se inserir no mercado de trabalho e, quem sabe, ali mais na frente, adquirir um curso da Mentorama de, às vezes, Photoshop, alguma coisa do tipo, para se aprofundar um pouquinho mais. Então, podem ficar despreocupados que o curso oferece uma bagagem super bacana para vocês para aprender um pouco sobre design thinking, design emocional, design adaptativo. Então, tem muita coisa bacana para vocês se inserirem da melhor maneira no mercado de trabalho. E, além disso, a experiência de aprendizado aqui dentro da Mentorama, vocês podem ficar tranquilos que é muito dinâmica. Então, você vai assistir suas aulas online, no seu ritmo, no seu tempo. Não dependem de uma outra turma, né? De uma outra pessoa. Vai no seu ritmo. Você vai fazer as suas atividades. A gente tem atividade no final de cada módulo. Então, vocês não vão ficar desassistidos no final de cada novo ensinamento ali. Vocês vão ter atividades e vão receber feedbacks e comentários dos tutores, que são pessoas ali também do mercado de trabalho. E, no final, o mais interessante é que você vai defender um projeto de conclusão. Então, tudo muito prático para que vocês comecem a colocar realmente a mão na massa, para que vocês tenham um case real do mercado. Então, nessa banca, você vai receber um case real de uma das nossas empresas parceiras, você vai ganhar a experiência prática. Então, você vai aprender a realmente fazer todo um projeto de UX Design do início até o final, e pode colocar ali no seu portfólio, dando ali um plus a mais no seu currículo, porque você realmente já teve a experiência na prática de como é realizar um projeto de UX Design com um projeto que já foi concluído e aprovado pelos nossos mentores, né? Então, aqui mesmo, a gente já tem até um exemplo de um dos nossos alunos. E assim, pessoal, um dado para vocês que é muito importante. 88% dos nossos alunos conquistaram a primeira oportunidade antes mesmo de terminar o curso. Então, Isa, o curso dura 12 meses, eu vou ter que esperar 12 meses para entrar no mercado de trabalho? Não, como eu falei ali no começo, 3, 4 meses vocês já podem conseguir a primeira oportunidade.
E assim, 88% dos nossos alunos já conseguem adentrar o mercado de trabalho, seja como freelance, seja como júnior, rapidamente. Vocês com 3 meses já conseguem adentrar o mercado de trabalho. Teve gente já que já foi contratada durante a banca, porque durante a banca a gente também chama alguns especialistas de fora, e teve gente que já foi até contratado mesmo durante a banca. Então, temos o caso aí do Rafael, que foi contratado aí com o projeto final dele. Ele apresentou o projeto final dele para uma vaga de trabalho e conseguiu ser contratado com o projeto que ele defendeu aqui na Mentorama. Então, a chance de recolocação é muito grande. E vocês podem ficar despreocupados com relação à comunicação. Queria até perguntar aqui, quem aqui já conhece o Discord? O pessoal que joga aí bastante já deve conhecer, o pessoal aí que na pandemia, né, começou a jogar bastante com os amigos deve conhecer. Então, eu já falei para vocês que vocês vão receber feedbacks dos tutores durante os cursos. Tem feedback por vídeo, texto, áudio, tudo para tornar mais detalhado e dinâmico para vocês também. Mas, além disso, a gente também tem um grupo no Discord. Para quê? Para vocês tirarem dúvidas, para se conectarem com as pessoas que estão ali na mesma fase de vocês, né? No mesmo nível. Ó, tem gente aqui falando que conhece, sim, o Discord, o Vitor, o Thiago. Então, já vai ter familiaridade aqui para conseguir conversar e se conectar com o pessoal, porque aqui a nossa ferramenta de comunicação é através do Discord. Então, vocês vão poder conversar com o pessoal que está na mesma fase, às vezes começando um novo curso, transicionando de carreira. Vocês vão poder fazer networking, que nem vocês já estão fazendo aqui no chat, trocando super o LinkedIn aqui, trocar figurinhas, experiências e oportunidades também, tá, pessoal? Porque rola muita troca de vaga de emprego, dicas para entrevista. Então, tudo isso vocês podem fazer ali para criar um senso de comunidade, né? Tudo isso a gente deixa à disposição dos nossos alunos, porque é importante essa sensação de pertencimento e de espelhamento, de ver que você não está sozinho, que às vezes você tem uma dúvida que o colega pode te ajudar também. Então, é por isso que é importante o contato mais próximo com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que vocês, mas não tem só os alunos da Mentorama ali não, tá, pessoal? Então, também tem os mentores, tem canal de áudio para vocês conversarem. Leonardo está até falando que o Discord está aberto agora ali. Aproveita aí. Leonardo já manda o link aí do webinar para o pessoal assistir também. Então, assim, fiquem tranquilos que a questão de comunidade, vocês não vão estar desamparados aqui. Então, lembrando só mais uma vez para vocês os privilégios que os alunos da Mentoramas têm aqui com a gente. São 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida. A gente tem um workshop fechado, em grupos fechados só para os alunos, workshops exclusivos sobre os temas ali mais comentados do mercado de trabalho. A gente tem um laboratório acelerador, que é aquele design lab que eu falei para vocês, que vocês trabalham em grupo, como se fosse um mini estágio dentro da Mentorama. A gente tem isso aqui para vocês já terem uma experiência prática, não só fazer atividade e entregar para o tutor. Então, a gente tem todos esses privilégios aqui para quem é aluno da Mentorama. Então, é muita coisa boa para vocês. E, no final, vocês vão receber o certificado de conclusão do curso. Então, para você, com o nome de vocês lá todo bonito, para colocar no currículo. E, se no final vocês não conseguirem ali uma oportunidade de emprego, vocês vão ter o apoio do nosso centro de carreiras. Então, já vão ter tudo que vocês precisam para se lançarem no mercado de trabalho com muita confiança, sendo capaz de trabalhar com as principais habilidades que o mercado exige de um UX e UI Designer Júnior. Então, fiquem super tranquilos com relação a isso. E aqui, vejam bem, a nossa trajetória, a sua jornada aqui, vai ser muito tranquila. É bem descomplicada. Vocês vão iniciar as aulas, realizar as tarefas de vocês e receber os feedbacks, né, no final de cada módulo. Vocês podem trabalhar ali na prática com o nosso laboratório e ter a oportunidade de trabalhar antes mesmo do final do curso. Como eu falei, 88% aí dos nossos alunos são contratados antes mesmo do curso acabar. E quando chegar ao final, vocês vão fazer a defesa do projeto final de vocês com um case real e poder apresentar ele aí nas próximas oportunidades de emprego que vocês vão receber. E se no final você não tiver um emprego, que eu duvido muito, você vai ter o apoio do nosso centro de carreiras. Ou seja, a gente está com vocês do início até o final. Final de um novo começo que vocês vão ter, que vai ser uma nova carreira em UX e UI Design. Então, quem não clicou no botão, pessoal, aproveitem, corram e cliquem agora. Aproveitem a oportunidade que a Mentorama está trazendo para vocês. Muito simples. Nome, telefone e e-mail.
Só isso, vocês não vão comprar nada, não vai ter que colocar cartão de crédito, só enviar o formulário que a equipe vai entrar em contato com vocês. E assim, pessoal, aqui eu tô falando de um curso, aqui eu tô falando de um programa. Mas, Isa, eu tô indo em transição de carreira, não decidi ainda para onde eu quero ir. Tô me descobrindo. Tranquilo, a Mentorama tem mais de 40 cursos. Então, com certeza, a gente vai ter um que vai se encaixar na sua realidade, no que você está buscando. Então, fiquem tranquilos. E o mais bacana é que quem ficar aqui até o final e clicar no botão vai conseguir ganhar um outro curso da Mentorama. Ou seja, mais um curso para bagagem, para o currículo e para ajudar ali no portfólio de vocês. Então, se dê esse primeiro passo e a oportunidade de começar. Então, beleza, Isa, eu tô muito convencida, eu quero muito essa oportunidade que a Mentorama tá me dando. Mas quanto vai ficar essa brincadeira aí? Tô querendo saber quanto é que vai ficar tudo isso. Então, como eu disse, lembrando que são 3 cursos e vários benefícios. Web Design, UX Design e Figma. Além do suporte, workshop, laboratório acelerador e as consultas com os mentores. Então, fiquem tranquilos que bagagem e conteúdo não vai faltar para vocês. Se a gente fosse analisar o preço de tudo isso separadamente, ficaria no valor de R$ 10.900. Mas calma. Como eu já dei o spoiler ali no início, tem presente, tem brinde, tem desconto para quem está assistindo aqui agora. Ó, a Camila está perguntando aqui onde responde o questionário. Camila, clica no botão aqui agora que está na sua tela e você vai conseguir entrar em contato com o pessoal, como eu disse, e-mail, telefone e nome completo, que eles já vão entrar em contato com você. Então, como eu disse, pessoal, 60% de desconto para quem está assistindo esse webinar aqui agora e clicar no botão. Cliquem, não vai precisar comprar nada, é só para ter uma conversa, entender um pouco mais sobre o curso, sobre os métodos de pagamento e a ementa do nosso curso, o que tem no curso e tudo mais. Vocês vão conseguir entender um pouco mais com os nossos consultores. Então, se a gente fosse analisar isso aí, com o desconto de 60%, fica R$ 4.360, parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, pessoal, 10.900 para 4.360. É um desconto muito bom e um investimento que vocês estão fazendo na carreira de vocês. Ó, descontaço. Isa, mas eu não tenho cartão de crédito. Como é que eu posso fazer? Tem alguma outra possibilidade? Sim, fiquem tranquilos. A gente tem aqui a possibilidade também de pagamento no boleto. Então, aí, de 12 vezes passa para 24. Então, 24 vezes de 232,28. E chegou aqui no meu ponto, o pessoal do comercial mandou ali para mim mais cedo, que vocês podem entrar em contato com os nossos consultores e verem a possibilidade de fazer em 36 vezes. Então, podem entrar em contato com o pessoal e verificar aí essa opção também de 36 vezes. E assim, pessoal, 24 vezes de R$232 é uma coisa que dá para caber no bolso. Às vezes a gente ali deixa de fazer umas comprinhas no iFood, na Shopee, na Amazon. Então, se a gente ali faz uma economia ali no final do mês, é algo super acessível e que vai dar ali um plus na carreira de vocês, né? Para dar um start na carreira e que é super possível de recuperar depois. Então, assim, Carla, você acha que uma pessoa recolocada no mercado de trabalho como o X dá conta de pagar esse valor aí? Às vezes receber esse investimento de volta em pouco tempo? Com certeza, ainda mais pelas médias salariais, né? Então, tipo, rapidinho ela consegue se pagar, né? E aí depois é só lucro para ela poder crescer mais na carreira e buscar se desenvolver. Com certeza, conhecimento não se tira, né? Então, é um investimento ali para a vida. E, então, assim, vocês podem ficar despreocupados com relação ao pagamento, cliquem aqui no botão e entrem em contato com a nossa equipe. Como eu disse, vocês também têm a opção de pagar 5% agora e o próximo pagamento só daqui 3 meses. Então, não perca essa oportunidade. A gente tem uma parceria aqui para crédito estudantil, então é por isso que a gente se torna possível essa opção do pagamento aí adiado por 3 meses. Então, entrem em contato com o pessoal e vejam aí as possibilidades para vocês. Para quem não começou no mercado de trabalho e quer ter uma oportunidade de começar da melhor maneira possível, super qualificado. E, assim, todo mundo sabe que a gente consegue, se a gente quiser, a gente até consegue
consegue encontrar alguns conteúdos na internet e tudo mais e aprender sozinho. Então, para que eu vou fazer esse investimento? Mas a gente sabe que a gente pode bater muito de frente com informação errada e obstáculos. Então, com a Mentorama, vocês têm um acompanhamento ideal com mentores que já trilharam esse caminho sozinhos. Então, com pessoas que já trilharam esse caminho e que estão fazendo um facilitador aqui para vocês. Então, definiram dia após dia, às vezes no dia a dia mesmo, no mercado de trabalho, qual é o melhor caminho para vocês conseguirem atingir os objetivos profissionais de vocês. Então, não arrisquem e não apostem no duvidoso, apostem no certo. Entrem em contato aqui com a nossa equipe, cliquem no botão e garantam já o desconto de vocês para vocês se recolocarem aqui no mercado de trabalho. Clica no botão. Última vez que eu vou falar, já vou voltar para a Carla, que eu sei que vocês estão aqui para ouvir ela. Então, é isso aí, pessoal. Carla, pode voltar a palavra para você. Boa, deixa eu compartilhar minha tela de novo, aqui com o pessoal. Muito bem. Então, a gente falou sobre o que é o X, a gente falou sobre, para a gente criar essa cultura, a gente tem que olhar para a necessidade dos usuários e, sabendo que a gente está olhando para as necessidades dos usuários, a gente está começando a projetar comportamentos. E aí, quando a gente fala de projetar comportamentos, a gente tem que ter em mente que quando a gente modela o comportamento das pessoas de alguma forma, ou a gente constrói até em cima disso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Uber, por exemplo, para ele existir, antes de o Uber existir como ferramenta, houve a ferramenta do 99 Táxi, do Easy Táxi, e eles construíram esse comportamento de eu pedir um carro pelo aplicativo, pelo celular. A partir disso, o Uber se colocou falando, bom, então você não vai pedir só táxi, agora você vai pedir carros de pessoas que querem compartilhar o seu carro e querem receber por isso. E aí, se você para pensar nisso, quando a gente fala sobre isso, o que eu quero dizer é que quando os aplicativos de táxi se colocaram no mercado, eles estavam resolvendo um problema específico da demanda de táxi. Então, tinham pessoas que já pegavam táxi, e aí eles criaram uma forma digital de você pegar um táxi. Não sei se alguém já teve experiência, ou se lembra, ou se já ouviu falar, que antes você tinha que ligar para uma radiotáxi, aí demorava para o táxi chegar, aí às vezes não conseguia carro porque a radiotáxi não estava conseguindo nenhuma conexão com nenhum taxista, ou não tinha nenhum carro disponível naquele momento. Aí você tinha que retornar a ligação. Era um processo bem burocrático. E aí lançaram os aplicativos para conseguir pedir táxi. Isso fez com que ficasse mais rápido, mais simples e melhor. Depois disso, o que aconteceu em si? Aí o Uber falou, bom, já que eu tenho essa estrutura, né, já que eu já estou com essa estrutura, a pessoa já está acostumada a pedir, ela já está se sentindo confiante com isso, agora eu vou construir a minha experiência não só com táxis, com carros de pessoas comuns. E aí, olha que curioso o que a Uber conseguiu fazer. Provavelmente, quando vocês eram crianças, vocês ouviram do pai de vocês e da mãe de vocês que vocês não deviam entrar num carro de um desconhecido e vocês não deviam aceitar a balinha de um desconhecido. Veja só o que acontece hoje em dia. Você entra num carro de um desconhecido, você acredita que ele vai te levar até o lugar e que vai dar tudo certo, e se ele não te oferece balinha, você dá nota baixa para ele. Olha só que coisa doida, né? E você, sabe aquele conselho que sua mãe e seu pai deu para você? Você ignorou. Percebe que uma plataforma, um serviço, conseguiu modelar um comportamento diferente daquilo que você aprendeu quando era criança, porque era perigoso, porque não era seguro. Então, percebe que, de alguma forma, a gente está sempre tentando construir novas experiências que facilitem, que tornem a nossa vida melhor. Tipo, que tornem a vida do nosso usuário, que a experiência seja mais adequada. Então, lembre-se disso, quando vocês estão entrando num carro do desconhecido, vocês não estão seguindo o conselho do pai e da mãe de vocês, né? Queria só lembrar vocês disso mesmo. E lembrem que quando a gente está falando de projetar comportamentos, que as pessoas elas estão cansadas de serviços e produtos com experiências ruins. As pessoas elas aguardam produtos que resolvam o problema delas e que elas fiquem satisfeitas com aquela experiência. Por isso que, de novo, a parte de UX está tão em voga. E é por isso que a gente fala, quando a gente está falando dessa coisa de projetar comportamento, que se você oferece um serviço que funciona e causa uma boa experiência, você ganha mercado. E você ganha mercado baseado, inclusive, nesse livro, que é muito legal para quem gosta de produto, de construção. Fica a recomendação para que vocês leiam esse livro. O nome do livro é De 0 a 1. O autor é o Peter Thiel, que está aqui nessa fotinha pequenininha. E o que ele fala, que é bem importante quando você está começando a construir um produto, se somos 10 vezes melhores do que o nosso concorrente mais próximo, os usuários não podem deixar de nos dar uma chance.
aquelas pessoas que nos dão as primeiras chances, são chamadas de early adopters, eles estão sempre atentos ao que é novo e se transformam em evangelistas para nós se cumprirmos nossa promessa. Por isso que é importante, quando você constrói uma experiência de serviço, de produto, de serviço digital, de aplicativo, você cumprir a promessa que você está construindo em termos de serviço. Quem fez isso muito bem foi a Nubank. A Nubank se colocou no mercado quando ela começou, construindo uma experiência muito diferenciada quando a gente pensa em bancos, em experiência que a gente tinha com bancos, e ela conseguiu começar a abocanhar mercado, começou a conseguir pessoas que ficaram fãs da marca, começaram a convencer os colegas, as pessoas falam, não, use esse serviço, ele é gratuito, tem uma experiência muito legal, quando você tem um problema, as pessoas falam com você, você se sente atendido, se sente acolhido. Foi um pouco isso, e a Nubank virou o que virou, banco gigantesco agora, né? Tipo, concorrendo com os grandes bancos no mercado. Quando eles se lançaram, talvez muita gente falava que eles não tinham nem chance de concorrer com os bancos grandes que a gente tem no mercado atualmente, já que é um mercado muito fechado, e aí veio as fintechs para mostrar que dava para a gente criar outras experiências no sistema bancário. Então, tenham isso em mente. E outra coisa também que vale a pena a gente ter em mente é a tecnologia muitas vezes pode ser copiada. O design pode trazer uma emoção que muitas vezes não pode. Então, você pode copiar, e é isso que é importante você ter em mente quando você está construindo um serviço, uma experiência, um produto. Tenha em mente que se o usuário ficar satisfeito com aquela experiência, e aquela experiência for muito redondinha para ele, e não for só atrelada à tecnologia, você vai conseguir primeiro criar uma barreira para que outras pessoas possam copiar o seu serviço, até demorar. Se a gente for observar, já que eu citei a Nubank, antes de surgir outros concorrentes de fintech, ela teve um tempo aí para ela conseguir se colocar no mercado sozinha, com aquela experiência, porque os outros bancos não conseguiam, naquele momento, fazer aquilo tão próximo, e eles tiveram que se preparar, se remanejar, até para se colocar. Então, meio que ela teve um tempo, porque o design pode trazer uma emoção que muitas vezes não dá para copiar, ou você vai ter mais trabalho para conseguir copiar aquilo. Então, é bom ter isso em mente. Tanto que, e é tão forte essa coisa de experiência, aí fica mais uma dica para vocês, procurem no Google, já que eu falei do Google, né? Não é no Bing que vocês vão procurar, é no Google. Procurem no Google esse nomezinho aqui, ó, Design Disruptor, que ele é um documentário, está disponível, que mostra como essas grandes empresas aqui, Netflix, Google, Facebook, Mailchimp, Dropbox, Zendesk, Airbnb, como para essas empresas a parte de UX, a parte de design, ela é muito importante, está criando disrupção e está ajudando elas a criar inovação em novos mercados. Então, dê uma olhada, porque é muito legal esse documentário, ele está disponível para vocês assistirem, e fala muito dessa coisa de projetar comportamento, de construir experiência, então vai ser bem legal, e ver como essas grandes marcas usam isso e falam sobre isso. E para fechar essa parte aqui de projetar comportamento, para vocês terem em mente isso, lembrem que, como diz o nosso amigo Peter Diamond, outro cara que vale a pena ler os livros dele, ele tem 2 livros muito legais, um chamado Abundância e o outro chamado Bold, e ele fala isso sobre essa velocidade que as coisas estão mudando e como os mercados estão acontecendo em função dessa coisa da experiência. Nós vivemos na era da disrupção e isso é uma coisa boa. Indústrias se transformarão, principais empresas cairão, sistemas antigos entrarão em colapso à medida que os empresários descobrirem como otimizar e reinventar os negócios, os produtos e os serviços ineficientes para proporcionar aos consumidores todas as coisas melhores, mais rápidas e baratas. Então, percebe que está cada vez mudando mais rápido. Se a gente for parar para pensar, pensa que o smartphone, o iPhone se lançou em 2007, né, no mercado, como o primeiro celular, smartphone, que começou a ganhar mercado. 2007 para 2022, tem 14, 13, deixa eu ver, 15 anos. Em 15 anos, a gente modelou muita coisa completamente diferente. Como a gente namora, como a gente chama um serviço, como a gente acessa o banco, como a gente fala com as pessoas, como a gente interage com os nossos amigos. E percebe como foi rápido. Pensa na história da humanidade. Em 15 anos, um aparelhinho que a gente usa hoje, a gente é viciado, a gente usa o tempo inteiro para jogar, para namorar, para falar com os amigos, para se conectar, mudou completamente o jeito que a gente se relaciona. Tem um pouco a ver com o que o Peter Diamond traz aqui. E aí, outra coisa que eu quero falar para vocês sobre essa coisa de projetar comportamento, a parte mais difícil do design, quando a gente está pensando em experiência, é não colocar funcionalidades. Porque o sucesso não é entregar uma funcionalidade, o sucesso é aprender como é que a gente soluciona o problema do usuário. E aí eu volto lá para o meu primeiro tópico, que é, primeiro a gente tem que entender quem são as pessoas que a gente está atendendo, qual é o problema que elas têm, para que a gente construa uma solução e não um amaranhado, um monte de funcionalidade que às vezes a gente nem sabe direito para que serve, para que a gente vai usar. Então, tenham isso em mente quando a gente estiver falando sobre projetar comportamentos, quando a gente fala na parte de UX.
para fechar, o último tópico que eu quero trazer para vocês é sobre abordagem empática dos dados. Já que a gente fala muito, quando a gente estava falando de UX, da empatia, de a gente ter empatia com o nosso usuário e de a gente olhar para os dados e ter empatia sobre os dados para que a gente possa tomar decisões pensando nas pessoas, já que é um processo centrado no humano. E aí, uma empresa que eu acho muito legal, o case, é o Airbnb. O Airbnb faz isso de forma muito legal e em vários momentos de como ele se colocou no mercado. Lá no início, quando ele estava se lançando no mercado, ele percebeu que o negócio dele, tipo, ele tinha uma plataforma rodando, mas as pessoas não tinham muito interesse de alugar um espaço na casa de uma pessoa. Era um comportamento muito novo, parecia estranho, eu vou ficar na casa de uma pessoa que eu não conheço, eu vou liberar um quarto da minha casa para uma pessoa ficar, eu vou liberar parecia uma coisa muito estranha. E eles perceberam, naquela experiência, que as pessoas tinham um pouco de descrença. E aí, eles tiveram uma grande sacada aqui, que eles contrataram fotógrafos. Isso quando eles estavam rodando MVP, né? Só, tipo, eles não eram grande comissão, eles estavam rodando só em Nova York. Eles contrataram fotógrafos que bateram em cada apartamento, quarto disponível para colocar no Airbnb, e eles pediram para fotografar, para tirar fotos adequadas daquilo, porque às vezes as fotos que não são profissional faz com que a gente olhe para aquilo e fale, isso aqui parece ruim, parece sujo, mal iluminado. E aí, os fotógrafos foram lá, tiraram fotos que demonstravam como era aquele ambiente de forma adequada. E com isso eles conseguiram escalar muito e ficar gigantesco, né? E o Airbnb hoje é o que é uma empresa gigantesca. Mas mesmo assim eles começam a olhar para essa coisa dos dados, entender como é que funciona isso, e aí eles olham para a estrutura. Uma outra coisa legal agora que acontece, nesse meu exemplo aqui, ó, percebe que eu coloquei que eu ia para Ilhabela. Para quem não conhece Ilhabela, lá em São Paulo, né? São Paulo estado, mais para o norte do estado. E eu falei que eu queria ir para essa ilha, né? Um lugar muito legal, praias muito bonitas. E aí, percebe que eu coloquei na virada do ano, como exemplo aqui, ó, 28 de dezembro a 1º de janeiro. E aí, quando eu coloquei isso, ele me sugeriu mais de 300 acomodações, diversos preços aqui, ó, né? Se desse scroll, vocês veriam que tem diversos preços, mas curiosamente ele me dá uma dica, quase como se ele fosse meu amigo nesse processo. Tipo, olha, Carla, é o seguinte, para essa data que você quer ir, 1.588% a mais de pessoas estão buscando acomodações em Ilhabela, porque é o momento do Réveillon, as pessoas estão se organizando. E aí ela diz, você visitará a cidade em uma época muito movimentada, recomendamos reservar logo. Então ele fala, olha, não é que eu quero te pressionar, mas é que é uma data bem crítica, e está acabando os espaços, então é bom que você se organize rápido, porque senão você pode perder o lugar que você queria ficar, ou de repente aquele lugar você deixou para 3, 4 dias, vou ficar aqui pensando, vou ver se eu vou ou não vou, e aí outras pessoas pegaram, porque é uma data crítica. Então percebe que eles colocam dicas na interface. Eles não falam assim, compra, aluga. Eles falam, olha, está acontecendo tal coisa, a gente está vendo esse movimento dos dados, a gente está vendo pessoas entrar no nosso site e escrever Ilhabela e colocar essas datas próximas igual a você. E está aparecendo muito, uma movimentação acima do normal. Então, é bom que você tome uma decisão rápida para que você não perca o lugar. Então, é quase como se fosse uma dica. Como se fosse um amiguinho seu batendo aqui no ombro e falar, olha, fique esperta, hein, senão você vai perder sua acomodação. Perfeitamente. E eles fazem isso o tempo inteiro. Aqui também, ó, por exemplo, aqui eu abri, né, eu escolhi esse lugar aqui, aconchego da ilha, aí tem a descrição, aí tem outra diquinha aqui, ó. Ninguém esquece essa casa. Ela recebeu 103 visualizações na última semana. Então, percebe que eles têm um cuidado, né? E o próprio cara de design do nosso amigo Airbnb fala disso. Ele fala assim, ó, queremos que as pessoas se sintam aconselhadas tendo a opção de não reservar. Tipo, a gente está te dando a melhor dica que a gente pode, a melhor informação para que você possa tomar a decisão que faça sentido para a experiência, aquilo que te entregue valor e que você queira voltar a usar o nosso serviço. Eu posso até, de repente, não te vender agora. De repente, a Carla viu lá e falou, nossa, Ilhabela vai estar muito cheio na virada do ano, é melhor eu não ir, eu vou uma semana depois, vai ser muito melhor. Com essa, de repente, eu não vendo, mas eu vendo depois porque fazia sentido para o meu usuário e ele tomou uma decisão. Então, essa é um pouco a lógica, não é à toa que o Airbnb, esses dados de 2017, né, 2018, tem 150 milhões de usuários e em 2017 foi avaliado em 31 milhões. E certamente o Airbnb é um grande case que vale a pena olhar porque eles passaram por mal bocados agora no momento da pandemia, tiveram que reinventar todo o negócio e vale muito a pena olhar o que eles fizeram e olharam para essa coisa de experiência mesmo, eles foram bem a fundo nisso. E aí, para a gente fechar bem essa parte, pensa que nosso amigo Tim Brown, que é um dos caras que fala muito sobre design thinking, ele fala que pensar como designer pode transformar o jeito que você desenvolve produtos, serviços, processos e até a sua própria estratégia em si.
Tanto que, em termos de dados também, a gente tem isso aqui, ó, das 12 principais razões pelas quais os projetos falham, 3 estão relacionadas à falta de cultura de experiência do usuário. Requisitos mal definidos, a gente não entendeu a necessidade do nosso usuário, a gente não entendeu o problema, a gente não entendeu quem é o nosso usuário, má comunicação entre clientes e desenvolvedores, a gente não conseguiu construir uma solução que faça sentido para o nosso usuário, política dos stakeholders, que é quando você está modelando o produto em si, e aí você não conseguiu construir uma estrutura que faça sentido. Então, percebe como é importante a gente olhar para a experiência e criar cultura de experiência do usuário. Tanto que a Susan, ela tem até um vídeo, ela fala sobre a experiência do usuário, ela fala, corrigir um erro após o desenvolvimento é até 100 vezes mais caro do que teria sido antes do desenvolvimento. Quando a gente está nesse processo de entender o problema do usuário, projetar uma experiência que faça sentido para ele e olhar para esses dados com uma abordagem empática de dados. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês, para a gente finalizar, e aí para a gente ir para a parte de perguntas e respostas, lembrem que a gente está olhando para a experiência para que a gente tenha um design do fim ao fim, desde o primeiro momento de eu olhar, entender meu usuário, entender o contexto, entender o problema, e a partir disso eu começar a modelar essa solução, a pensar o que resolve o problema dele, para que eu materialize uma experiência que faça sentido para o meu usuário, que eu entregue valor, e para que ele queira usar aquilo mais vezes, que ele fique motivado, engajado, e eu consiga construir alguma coisa cada vez mais simples, mais fácil e intuitivo para ele usar. Essa é um pouco a lógica quando a gente fala de UX, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acessar essa apresentação, também vai estar disponível lá no meu SlideShare, e para vocês me acessarem em todas as redes sociais, sem exceção, é Carla Debona. Eu estou no TikTok também, mas no TikTok eu não sei fazer dancinha, eu não consegui ainda produzir conteúdo assim, sabe? De repente, agora que eu tenho um bebê, meu filho vai começar a me incentivar a dançar no TikTok, mas por enquanto eu só consumo conteúdo. Muito bom, Carla. Muito obrigada por esse conteúdo. Foi incrível. E, assim, muitas dúvidas aqui surgiram. Uma até do que você estava falando agora. O Elton perguntou se esses 1.588% do Airbnb, que ele te deu aquele toquezinho aqui no ombro, se encaixaria como o X-Writing, por exemplo. Se encaixaria, sim. Poderia. O X-Writing é até um pouco de redação. Eu estou pegando meus dados e eu estou dizendo assim, eu vou dar uma informação que faz mais sentido para o meu usuário, para que ele possa tomar uma decisão. Tá bem na moda a gente olhar para os dados e pensar o que eu posso fazer na experiência que ajude o usuário a avançar para a próxima etapa, que ele possa tomar uma decisão. É um bom exemplo de UX Writing. Ai, bacana. Tá aí, ó, Elton, respondido já. Tivemos uma outra pergunta aqui sobre o X-Writing, mas eu acho que ela se perdeu por aqui. Quem mandou aqui sobre o X-Writing mais cedo, teve até uma outra nesse sentido também, de uma moça, perguntando como que ela, sendo redatora publicitária, auxiliaria ela numa transição de carreira para o X, focado para o X-Writing. Primeiro, acho que o fato de ela ser redatora, assim, é bem fácil de fazer quase um depara, né? Eu acho que uma coisa bem importante quando a gente pensa no X-Writing, e a gente pensa em plataformas, e a gente pensa em sites, aplicativos, e como o texto ajuda a construir a experiência, lembrem disso, o texto vai ter que ajudar o usuário a ir para a próxima etapa. Então, enquanto, de repente, na redação, eu tenho mais caracteres para escrever uma frase, às vezes eu vou ter um botão muito pequeno, um espaço muito pequeno para colocar um texto que faça com que o meu usuário entenda o que aquilo significa para ele avançar para a próxima coisa. Sabe quando às vezes a gente sempre dá um exemplo bem, às vezes clichê, mas a gente fala assim, quando a gente coloca clique aqui, o usuário entende que aquilo é para clicar, mas ele não faz ideia do que vai acontecer, sabe? Tipo, você não deixou claro para ele o que acontece depois do clique aqui. Então, talvez colocar um outro termo faça mais sentido, um termo mais contextualizado do que efetivamente só o clique aqui, que ele entende que é um botão, mas de repente ele não sabe o que acontece. Sim, com certeza, porque ele pode achar que clique aqui, ele vai comprar um lote, ele não sabe o que vai acontecer ali depois daquele clique aqui. Então, realmente deixar claro qual é a intenção com aquele botão, né? Com aquele texto, que às vezes nem é um botão, mas é um textinho que te ajuda a entender. Por exemplo, um outro exemplo bem simples, sabe quando a gente está em plataformas de e-commerce e a gente tem aquele caixinha, lá quando eu estou preenchendo os dados do cartão de crédito, está escrito CVV, aí as pessoas ficam pensando, o que é CVV? O que é CVV? Aí às vezes você coloca um textinho explicando o que é CVV, ou você coloca um desenho dizendo, olha, vira o cartão, tem 3 numerozinhos, esses 3 numerozinhos que eu preciso que você digite. E aí às vezes a pessoa não compra porque ela não sabia o que era CVV. Com certeza. Não, muito bacana, Carla. Assim, a gente teve mais perguntas aqui, por exemplo, se você quiser escolher algumas também para a gente responder.
Por exemplo, a pergunta... Teve uma aqui que eu marquei, mas que ela já sumiu para mim. Pergunta do Antônio. Se o UX Designer tem esse foco entre a ancoragem do usuário e a sua experiência de uso, o UI Designer também tem essa preocupação? A parte de user interface também tem essa preocupação, só que essa preocupação do user interface, ele vai estar muito mais na materialização. Então, ele vai, enquanto a parte de UX, a gente vai tentar pensar no fluxo, em como eu penso na sequência, o que vai acontecer depois dessa tela, o que acontece. Na parte de user interface, eu vou muito mais olhar para o detalhe. Qual é a cor do botão, qual é o contraste que eu tenho que gerar para o usuário entender que isso aqui é um botão, que aqui é um botão mais importante da tela, a ação principal dessa tela é esse botão. Como é que eu faço para o usuário entender isso? E aí eu vou olhar também, o usuário nessa página, para ele clicar nesse botão que é muito importante, eu preciso dar essa informação para ele. Essa informação, então, eu vou ter que dar isso em tópicos, eu vou dar mais texto, o que eu chamo a atenção do usuário? Eu vou colocar uma imagem, eu vou desenhar ícones. Temos uma pergunta aqui da Silvia, se você me permite, eu vou até começar a responder ela aqui também. Ela perguntando, ela dizendo, na verdade, que atualmente ela é formada em Direito e perguntando se somente o curso de UX, né, um curso bem feito, com todas as informações que ela precisa para inserir no mercado de trabalho, se seria o suficiente ou se ela precisaria, às vezes, de um curso de graduação suplementar na área de design. Silvia, assim, me dando aqui o poder da palavra, assim, grande maioria dos nossos alunos aqui dentro da Mentorama não tem nenhum tipo de curso na área de graduação, ou se tem, às vezes, foi um curso muito raso, né? Porque a gente até ouviu isso de outras pessoas aqui da área de tecnologia, dizendo que atualmente os cursos voltados para a área de TI, de tecnologia no geral, design, não tem foco para o mercado de trabalho nessas áreas um pouco mais que estão aparecendo agora, né? Como UX, UI. O web designer já é um pouco mais antigo, mas acabou se subdividindo aí em UX, UI design. Então, é super possível, a Carla pode me corrigir aqui se eu estiver errada, mas creio que é super possível você conseguir se inserir no mercado de trabalho, porque é isso que a gente vê aqui atualmente. Pessoas que só com o curso da Mentorama, poucos meses ali de prática, já conseguem se inserir no mercado de trabalho em posições muito boas, com salários muito bons. Meu, perfeito. E pegando o gancho, assim, uma coisa importante como dica para todo mundo que está migrando, acho que, assim, num primeiro momento, o que você tem que fazer? Você tem que entender como é que o processo de UX acontece, que ferramentas e que métodos a gente está acostumado a usar e que estão no mercado, que as pessoas vão usar, e você tem que aprender aqueles com afinco. Porque você vai, no primeiro momento, você vai começar a aplicar isso e você vai começar ganhando essa experiência. À medida que você vai evoluindo na carreira, você vai ficando mais sênior, você vai avançando, as pessoas vão querer começar a ver de você um pensamento mais crítico sobre isso. Por que eu uso essa ferramenta ou por que eu não uso essa ferramenta? Por que eu estou deixando de usar essa ferramenta nesse momento, esse método, e vou usar lá na frente? Por que eu estou pulando tal etapa? Que aí a gente começa a ver que a pessoa domina, ela não só sabe aplicar, mas ela domina com profundidade as ferramentas e ela começa a ganhar mais escadas na carreira dela. Com certeza, muito bacana, Carla. Pessoal, só para complementar aqui, certificado já está aqui no chat, nossa produção já enviou aí para vocês também, então quem quiser pegar. E o brinde que eu falei para vocês ali, a surpresa que a gente tinha aqui no final, a gente tem um guia rápido para vocês conseguirem começar a carreira de vocês em design, com as principais informações que vocês precisam saber para começar com o pé direito. Então, fiquem despreocupados que também é uma facilidade aí que a Mentorama está trazendo para vocês. A Carla também já mandou o link aí de onde vocês conseguem pegar ali a apresentação dela para se inspirarem mais e ir atrás de correr, né? Atrás dessa nova profissão. E assim, Carla, só uma dúvida aqui também que surgiu aqui no chat mais cedo, mas que a gente acabou não passando. Você acha que a gente sabe que o mercado está muito aquecido agora, mas você acha que a tendência de procura para UX Juniors vai aumentar? Você acha que o mercado está cada vez se preparando mais para receber mais pessoas especializadas nessa área? Eu acho que o mercado entendeu já que a gente está com gap não só na área de UX, na área de desenvolvimento também, a gente está com um gap gigantesco de mão de obra, né? Então, não adianta eu ficar esperando na minha empresa que vai surgir um UX sênior disponível no mercado, porque eles já estão locados em algum lugar. Então, as empresas estão entendendo que elas têm que contratar o júnior e formar. Então, está aparecendo muitas oportunidades para júnior, para pleno, porque as empresas estão entendendo que elas vão precisar começar a pegar essa pessoa para elas entenderem tanto a demanda
demanda da empresa, quanto o próprio processo, e eles começarem a formar, de dar tempo para essa pessoa pegar aquilo que ela aprendeu no curso e ela botar em prática na empresa. Então, está começando a aparecer bastante vagas assim. Com certeza. Luísa, você disse que mandou aqui uma pergunta sobre relação de design de serviço e UX UI. Eu perdi ela aqui, se você puder enviar de novo. Vou colocar para a Carla para responder essa pergunta sua. Que bom eu que não li a pergunta, mas eu já sei que a Luísa deve estar querendo saber a diferença entre design de serviço e UX UI. Hoje, no mercado, a demanda... Achei a pergunta, tá assim, design de serviço é mais completo? Integra o UX? Perfeito. Acho que hoje no mercado a gente está por caminhos diferentes, assim. Às vezes, design de serviço, ele é mais macro mesmo, porque ele pensa o serviço, então ele pensa o serviço como um todo. Vou citar o Uber, por exemplo, né? Hoje no mercado, se eu fosse pensar o Uber, eu ia pensar o serviço como um todo. Então tem a parte do aplicativo, que é mais de UX UI. Hoje a gente vê que o UX UI está muito mais atrelado a experiências digitais, mas se a gente for pensar no Uber, já que eu vou usar ele como exemplo, o serviço do Uber não é só o aplicativo. Eu tenho que ter o carro, tem a experiência do carro, que eu vi que alguém comentou, agora tá caro, ou o serviço deu uma decaída, né? Mas lá no passado, quando eles projetaram o serviço tinha tinha até umas perguntinhas, né, que o motorista fazia, do tipo, você quer que eu mexa no ar-condicionado? A rádio está adequada para você? Você quer uma aguinha? Tinha uma lógica da construção do serviço, e aí era uma parte que era pensada muito mais no físico, não era no digital. Hoje o mercado vê muito, quando a gente fala de design de serviço, uma coisa mais macro mesmo, e o UX/UI é muito mais focado no digital, sabe? Eu, Carla, pensando no termo UX, acho que o UX, quando a gente pensa em experiência, a gente está olhando para o macro também, mas pensando em como o mercado se posiciona, o UX/UI tem muito mais a ver com produtos digitais. Bacana. Carla, a gente está com muita pergunta aqui no chat, você quer escolher alguma, quer passar o olho em cima de alguma aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Para ver alguma que você acha interessante responder. Eu vi uma eu vi aqui, eu acho que é uma pergunta que deve ser bem importante, é como montar um portfólio para o UX, né? Que o Nando fez lá no início, eu acho, do curso, que eu estava olhando no QA aqui. Acho que primeira coisa, assim, e essa é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Quando você está no mercado. Dentro do curso da Mentorama, você já vai ter exercícios práticos para construir seus cases e tal. Mas se você quer deixar um portfólio mais robusto, tem algumas formas. Você pode, por exemplo, bater um papo com uma ONG, sabe? Fazer um projeto conceitual. Eu vou pegar um serviço que eu acho interessante, vou remodelar e vou reconstruir isso. Ou eu vou, de repente, entrar em contato com uma ONG. Uma ONG sempre está precisando. Tem várias ONGs, às vezes, estão construindo aplicativos e eles estão sem braço, eles não têm ninguém na área de UX, e aí, de repente, você vai lá dar uma mão, entendeu? E aí, nesse momento que você dá uma mão, você já ganha experiência de ter lidado com um cliente real, com uma demanda real, e aí você pode colocar isso no seu portfólio e fica bem mais robusto também. É um jeito de fazer. Às vezes você pode entrar em contato, sabe, um empreendedor que está começando uma startup, ele não tem nada ainda, às vezes ele tem só uma ideia, e aí você se junta com ele, vocês conversam, montam um contrato, se der certo o negócio, você fica com uma porcentagem, você pode, né, tipo, de repente naquele momento o cara não tem na Mentorama, dentro do curso, e fiz os cases da Mentorama, posso fazer esse caminho também. Muito bacana, Carla. Outra coisa, deixa eu só complementar essa coisa sobre o portfólio, uma coisa bem importante, tá? Quando vocês, principalmente quem for pegar a vaga de UX, tenham em mente que é super importante que vocês mostrem não só o resultado final, que vocês expliquem o processo, como é que vocês chegaram naquilo, por que tal tela é desse jeito, por que o fluxo é assim, sabe? Porque no processo de UX, que a gente está falando de experiências e coisas subjetivas, é bem importante, quando a gente está escolhendo uma pessoa que vai trabalhar com a gente, que a gente entenda como é que ela pensa, como é que ela toma decisões, como é que ela usa os recursos de UX, de UI, para ela tomar decisões e materializar produtos. Tranquilo. Muito obrigada, Carla, pelas dicas de portfólio também, que além do conteúdo, né, também é bom para o pessoal conseguir se recolocar aí no mercado de trabalho, né, com uma área nova, para quem não tem experiência com as entrevistas. Tem uma pergunta aqui da Daniela, ela fez assim: Carla, sou planejamento e boa parte do meu foco no dia a dia é pesquisa para as marcas que atendo. Por onde eu começo uma transição para o UX Research? Acho bem bacana você começando a dar uma olhada com profundidade em Design Thinking, principalmente na parte de Research e Design Thinking, que a gente fala, né, quando a gente fala de pesquisa em Design Thinking, a gente fala muito sobre duplo diamante, a gente fala do entendimento do problema, da imersão com profundidade. Então, entender bem esse processo, de como isso acontece, e mais do que isso, quais são os métodos que a área de UX, a área de Design Thinking usa
para fazer pesquisa e como é que eles entregam, quais são os entregáveis da pesquisa. Então, eu fiz pesquisa, falei com um monte de usuário, falei com um monte de gente, como é que eu materializo essas coisas? Eu, se estivesse fazendo uma transição desse tipo, eu olharia mais ou menos para isso. Eu olharia assim, ó, quais são o design thinking, eu entender a lógica do design thinking e entender com mais ênfase a parte de pesquisa, né, a parte de imersão, de entendimento, de aprofundamento do problema. Dentro disso, eu iria olhar para ferramentas que são usadas, aprender sobre essas ferramentas e como é que eu entrego os resultados de pesquisa para que depois isso vire um produto, um sistema, uma plataforma. Que daí, se você quer focar em UX Research, você vai até esse momento de pesquisa e validação e trazer esses inputs do usuário. Como é que eu falo? Eu vou construir uma persona. Então como é que eu construo uma persona? Como é que eu trago esses dados que eu fiz um monte de pesquisa e materializo uma persona para que essa persona seja usada pela equipe para que eles possam produzir? Então, eu acho que eu iria por esse caminho. Muito bacana. Respondida aí, Daniela? Tranquilo. Temos uma pergunta, só mais 2 perguntinhas para a gente encerrar. Temos uma pergunta do Elton, perguntando se é importante estudar junto cultura ágil. Acho que é um plus, viu, Elton? Assim como, por exemplo, sempre me perguntam, acho que é importante porque muitas empresas, startups, estão usando cultura ágil ou estão mudando a sua dinâmica de trabalho para a cultura ágil. Porque querem ser mais rápido, porque o mundo muda muito rápido. Pensa, há 2 anos atrás, ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia, que ia afetar o mundo inteiro, e com isso, a gente ia ter que lidar com um monte de coisas. Além da própria pandemia, a gente ia ter que lidar com um monte de outras mudanças que aconteceram em termos de trabalho, por exemplo. E aí, se não fosse, de repente, a agilidade, talvez a gente não conseguisse lidar com entregar no que a gente precisava entregar dentro desse contexto. Então, acho que assim, é um plus importante e que provavelmente, se você entrar numa empresa, você vai ser demandado para entender cultura ágil, para entender como é que isso funciona. Assim como sempre me perguntam se o UX precisa programar. Eu não acho que o UX precisa programar. Eu acho que o UX precisa entender como é que o programador pensa, como é que o programador trabalha, como é que ele faz as entregas dele, porque o programador, de alguma forma, materializa o produto, né? Ele materializa a experiência que você construiu. Então, você precisa entender como aquilo acontece para que você possa construir com ele, para que você possa trabalhar com ele. Assim como, para quem é de design gráfico, vai entender bem. Eu, Carla, me formei em design gráfico na faculdade. Para quem estiver aí, me formei em faculdade de design gráfico. Eu nunca mexi, nunca manipulei uma impressora gráfica, sabe? Aquelas gigantonas que imprime jornal, revista. Mas eu não sabia como elas funcionavam e como funcionavam essas impressoras para eu poder gerar papéis, gerar pôster, cartazes, folders que iam ser impressos nelas. Então, acho que é a mesma lógica quando a gente pensa em desenvolvimento. Você precisa saber programar, entender como aquilo se materializa é importante para que você possa construir experiência. Muito bacana. Elton, respondido. E eu me empolgo, né? Eu vou dando uma resposta longa e já vou... Não, mas bom, é assim, o pessoal está aqui para aprender como é que é a relação entre acessibilidade e design. Então, acessibilidade, o UX design é um grande guarda-chuva, o design é uma área dentro do UX design, a acessibilidade é outra área dentro do UX design, e normalmente a acessibilidade é uma área que está ganhando bastante força agora. Às vezes era um pouco deixada de lado, e hoje a gente começa a ver que as empresas estão preocupadas, principalmente porque elas estão olhando para a diversidade do público dela, e estão olhando para a acessibilidade, se preocupando em como construir produtos que não seja só focado em atender uma pessoa que de repente não tem alguma deficiência, mas que seja para que torne cada vez mais os produtos acessíveis. Então, é uma área que está muito forte, tem consultorias bem específicas olhando para isso, e eu percebo um movimento, e isso é muito legal, dos designers, que mostra a maturidade do mercado, dos designers começando a olhar para isso também, e começando a cobrar das empresas, tipo, a gente precisa tornar o nosso produto mais acessível, a gente tem que seguir boas práticas de acessibilidade para que ele seja mais acessível para as pessoas. Então, é um pouco essa área. Pensa o UX design como um grande guarda-chuva, as duas dentro delas. Muito bacana, Carla. Mais alguma dúvida que você estava querendo tirar, que você bateu o olho aí? Que a gente já está no finalzinho. O pessoal manda ai no chat aquela hora que todo mundo, mas já acabou? Vi que o pessoal fica horas ouvindo você falar. Que bom! Tá cheio de fãs aqui nos comentários. Que bom, que bom. Que bom que as pessoas ficaram felizes. A minha ideia era trazer, deixar alguns pulguinhas atrás da orelha e trazer tipo, essas coisas para as pessoas pensarem e pensarem muito de coisas que elas usam, né? Produtos que elas usam, que elas conhecem e que elas conseguem ver o UX sendo aplicado neles.
Com certeza. Muito obrigada, Carla, por todas as dicas, por todos os ensinamentos. Foi muito enriquecedor. Tenho certeza aí que quem pegou papel e caneta anotou muita coisa bacana. E mais uma vez, pessoal, cliquem aqui, entrem em contato com a nossa equipe para que vocês consigam se aprofundar mais com a Carla, nossa mentora do nosso curso de UX e UI Design. Só clicar no botão aqui. Vi que teve gente falando sobre certificado. O certificado está aqui em cima e o pessoal já mandou aí no chat também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar ali no e-mail dos nossos webinars, que está ali no formulário do certificado, caso tenha algum problema, fiquem despreocupados. A oferta está aqui também para vocês clicarem, não se esqueçam, garantam esse desconto para vocês darem um start na carreira de vocês. E o guia rápido está aqui também, logo do lado da oferta, então para vocês garantirem. Mais uma vez, muito obrigada, Carla. Já compartilhou em suas redes sociais, postem aí que vocês estão se aprimorando, participando de webinars aqui junto com a gente. Marquem a Mentorama, sigam nas redes sociais. Se vocês escanearem o QR Code aqui, vocês vão cair diretamente ali no nosso blog. E vejo vocês na próxima. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.